Boa noite, amigos da TV Democracia Participativa e TV W12. Estou aqui com o Altamiro Borges, do Instituto Barão de Itararé. Você é o presidente, né, Miro? Isso. Miro, quando e como surgiu o Instituto Barão de Itararé? Foi fundado em maio de 2010, nesse mesmo local aqui, Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Ele surgiu como fruto, no ano de 2009, nós tivemos a primeira conferência de comunicação no Brasil. Pela primeira vez na história desse país teve uma conferência de comunicação, como dizia um presidente. Presidente Lula? Isso. Foi a primeira vez na história do país que se discutiu comunicação. Naquele processo, muita gente, jornalistas, blogueiros, ativistas tal, participaram da conferência e ficou a ideia o seguinte: vai terminar a conferência, o que a gente vai fazer? Aí pintou a ideia, então vamos montar um centro que agregue toda essa galera que participou da conferência de comunicação. Então surgiu aí, maio de 2010, juntando toda essa galera. E para os telespectadores que não sabem o porquê do nome Barão de Itararé, de onde surgiu esse nome? Então, Barão Tararé é um dos grandes jornalistas brasileiros. Ele é considerado o pai da mídia alternativa no Brasil. E é considerado também, o Veríssimo fala que ele é o pai do humorismo político no Brasil. O Aparício Torelli, o nome dele mesmo é Aparício Torelli, era um jornalista que fez toda a sua carreira no Rio de Janeiro, né? Era um sujeito muito irreverente, muito gozador e muito ácido, muito crítico, né? Então, por exemplo, quando você entra num local que está aquela placa "Entre sem bater", isso foi uma invenção do Aparício Torelli, que na época do Estado Novo, na ditadura do Getúlio, a redação do jornal dele, a Manha, várias vezes a polícia entrou batendo. Aí ele pôs a plaquinha: "Entre, mas não precisa bater". Tá entendido. Ele era um gozador. E ele mesmo se deu o título de Barão de Itararé, que ele dizia que era humilde, não ia dar um título maior. Ele deu o título de Barão de Itararé, que era para gozar da oligarquia paulista, que perdeu para Getúlio Vargas na Revolução de 30 em 32 e que tinha prometido revidar, tentar derrotar a oligarquia numa guerra que nunca teve, que era uma guerra numa cidade chamada Itararé. Por isso que ele se chama Barão da Guerra que Nunca Teve. E quais são os objetivos do Instituto? Basicamente 4. O primeiro grande objetivo é participar de todas as lutas por democratização da comunicação. Seja o direito à banda larga para todo mundo, seja o direito de uma internet livre, né? Marco civil da internet, né? Sem limitações de dados? Sem limitações de dados, com neutralidade da rede, né? Seja a própria regulação democrática da comunicação no Brasil. Esse é o único país no mundo que não existe regulação de comunicação. Então esse é um primeiro objetivo. O segundo grande objetivo é fortalecer todo tipo de mídia alternativa, contra-hegemônica no Brasil. De rádios comunitárias, a jornal de bairro, a imprensa sindical, a blogosfera, a rádios comunitárias, TVs comunitárias. Terceiro objetivo é estudar essa realidade de mídia, que é uma realidade em permanente mutação. E quarto objetivo é ajudar na formação de novos comunicadores. São esses 4 grandes objetivos. Esses objetivos têm sido alcançados? Eu acho que razoavelmente. Lógico que nós temos uma estrutura muito pequena, né? Poucas pessoas, né, disponíveis, mas o Barão tem conseguido, acho que nessa parte de formação, o Barão tem feito muita atividade de formação. Nessa parte de luta por democratização da comunicação, o Barão está metido em todas as lutas que tem a ver com democratização da comunicação, de todas, né? Por exemplo, dentro do Barão nasceu um coletivo chamado Futebol, Mídia e Democracia, né? Que é exatamente para lutar contra o monopólio da Globo nas transmissões do futebol. Ou seja, nós participamos de todas as lutas por democratização da comunicação. Eu acho que o Barão tem produzido bons estudos sobre mídia. Então, acho que, no geral, tem alcançado os objetivos dentro dos limites da nossa perna. Uhum. E os planos para os próximos anos do Instituto? Eu acho que, em certo sentido, é manter esses 4 grandes objetivos norteadores. Eu acho que uma coisa que seria muito importante para o Barão de Itararé, ele, nesse momento, 8 anos de vida, era ele se enraizar mais nos estados. Você ter mais gente nos estados que levasse essas 4 lutas adiante, né, que promovessem atividades e tal. Então, eu acho que talvez um desafio, uma coisa que nós ainda estejamos com debilidade é de maior enraizamento nos estados. Mas eu acho que, no geral, os objetivos a gente mantém. Sobre o sexto encontro, como você analisa esse sexto encontro dos blogueiros aqui em São Paulo?
Rapaz, foi dificílimo fazer esse encontro, porque é isso, é um encontro totalmente sem estrutura. Blogueiro é um militante, blogueiro é uma opção individual, né? Ninguém tem grana, né? Todo mundo vive uma pindaíba desgraçada. Então fazer um encontro como esse, quando você não tem estrutura, não tem apoio nenhum, que foi o caso, é muito difícil. Agora me surpreendeu porque mesmo sem nenhuma condição prévia, a moçada se mobilizou, vieram para cá 17 estados da federação, um negócio impressionante, cada um veio com o seu dinheirinho, né? E olha que dinheiro não está fácil nessa crise. Nem um pouco. Nem um pouco, né? Cada um veio com o seu dinheirinho, se deslocou de 17 estados, de Rondônia, né? Isso é o maior barato, né? Pernambuco, Ceará, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul, a moçada veio. Então mostra vontade, disposição, garra. Eu acho que o encontro também foi muito rico nos debates, né? Os debates foram muito interessantes, mesmo com as ausências em função do caos aéreo, resultado da política desastrosa do Pedro Parente, do Michel Temer, o vampiro lá na presidência, né? Mesmo com todas as dificuldades de alguns expositores chegarem, mas eu acho que se compôs um painel muito rico de debates. Eu acho que foi um encontro vitorioso. Para finalizar, um bate-bola jogo rápido, como diz na pegadinha do chat.com, né? Lava Jato, em poucas palavras, para você. Uma operação para desmontar o Brasil e uma operação seletiva, não tem nada a ver com justiça. Caos que vivemos hoje no Brasil. Culpa do vampiro Michel Temer. E todo o planejamento do golpe dos Estados Unidos para a América Latina. Com certeza. E expectativa das eleições ou do futuro? Expectativa das eleições. Eu acho que a direita está com muita dificuldade para disputar as eleições, porque os candidatos da direita, o Michel Temer já desistiu, né? Coitadinho, ele ia ser candidato, agora ele talvez... Ele tinha chance, né? Porque ele desistiu, né? Eu também não entendi. O cara estava com 0, alguma coisa por cento, já estava quase devendo o voto, eu não entendi por que ele desistiu. Acovardou-se aquele menino, né? E os candidatos da direita... Será que foi a Marcela que não deixou? Talvez, talvez, tá bom, bem lembrado. Pode ser que a Marcela tenha dito. E dizem que ele é barriga branca, né? Não entre nessa fria, marido. Ele tá bom, amor. Tá bom, amor. Os outros candidatos muito frágeis, né? Eu acho que nós temos que ver, primeiro é garantir que tem eleição, porque eu não sei se tem eleição. Porque eles percebendo que eles perdem, eles podem dar outro golpe, né? Por isso, nosso receio com essa paralisação dos caminhoneiros. O que tem por trás disso, podem né? usar tudo. Eles manobram, eles pegam carona, até em caminhoneiro, né? Se tiver eleição e se as forças progressistas forem espírito aberto, construção de candidaturas fortes, espírito unitário, não ficar se degladiando, nós podemos até ter surpresa nas eleições. E eu quero agradecer aqui em nome da TV W12, do Democracia Participativa, por todo o apoio. Vamos ver se nós construímos aquela tese do Souza de um programa nacional de rádios, né, e telecomunicações. Beleza. Muito obrigado e vamos comemorar ali fora, tomar tomar um café. Obrigado, gente. Um abraço e um bom final de semana. Bom sábado e a luta continua. Um abração.